Paz do Senhor, queridos. Bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos e hoje chegou o dia do profeta Jonas. Toda semana estamos estudando um profeta. Nós já estudamos 4 profetas. Nós já estudamos o profeta Oséias, nós já estudamos o profeta Joel, nós já estudamos Amós e semana passada nós estudamos o profeta Obadias. E hoje chegou o dia do profeta Jonas, né? Hoje é o dia do profeta Jonas. O profeta Jonas é um profeta muito comentado, muito conhecido nas histórias bíblicas, principalmente das crianças. Quando se fala em profeta Jonas, logo se vem à mente o grande peixe, ou aquilo que nas ilustrações animadas traz uma grande baleia. E o profeta Jonas sendo engolido por esse grande peixe chamado baleia. Mas hoje nós vamos dar uma viajada, uma caminhada teológica pelo livro do profeta Jonas. Hoje nós vamos observar que Jonas, ele é muito mais do que simplesmente um homem que foi engolido por um peixe, ou a Bíblia chama de grande peixe. Nós vamos ver que Jonas, ele vai além de fazer uma associação entre um homem e um animal, que nesse caso é o peixe. Nós vamos observar que Jonas, ele é um homem nacionalista. Nós vamos ver no decorrer dessa aula que Jonas, ele é um homem muito preocupado com a sua nação. Ele é muito preocupado com a nacionalidade do seu povo, com o nome que ele carrega. E isso acabou afetando o chamado do profeta Jonas. Então o título da nossa lição, a lição de número 6, é a lição de Jonas. E a lição de Jonas, ela traz o título, A Misericórdia Divina. Então, o grande tema, o grande leque do livro de Jonas é a misericórdia divina. Jonas, ele não mostra a misericórdia, mas é a ação de Deus, através de Jonas, que nos mostra a misericórdia de Deus. Porque Jonas, na verdade, ele vai ensinar não a misericórdia de Deus. Jonas não é o personagem que retrata a misericórdia de Deus. Ele é uma personalidade que retrata outras características e que nós vamos observar nessa aula. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico do livro de Jonas. Em que época Jonas viveu? Em que cidade Jonas viveu? Qual era o mundo do profeta Jonas? O profeta Jonas, ele viveu no período do reinado de Jeroboão II. Quando Israel já era dividido, que nós já vimos isso em aulas anteriores, e então hoje não é necessário repetir isso, que na aula de Amós eu comentei um pouquinho sobre quem era Jeroboão II. Então Jonas, ele vai viver nesse contexto. Jonas, ele vive na época deste rei chamado Jeroboão, que ele reinou no Reino Norte, tá? Que tinha as 10 tribos de Israel e que tinha como capital Samaria. Então Jonas, ele viveu numa época áurea de Israel. Jonas viveu numa época onde o povo tinha prosperado. Tão verdade é que na sua época, no reinado de Jeroboão, a Bíblia diz que Jonas era profeta. E lá no livro de 2 Reis, tanto no capítulo 14 como no capítulo 15, a Bíblia vai dizer que o alargamento das terras de Israel foi uma profecia dada pelo próprio profeta Jonas. Então nós vamos fazer uma associação que o profeta Jonas, de 2 Reis, capítulo 14, capítulo 15, é o mesmo Jonas deste livro. Então esse mesmo Jonas que leva o seu nome como título desse livro é o mesmo Jonas que profetiza no reinado de Jeroboão, que profetiza que ele iria alargar as terras de Jerusalém,
de Israel, e que as terras de Israel seria alargada por causa da sua profecia. Então Jonas, ele vive no Reino Norte, ele profetiza mais ou menos no ano 750 a.C. E ele vivia numa cidadezinha no Reino Norte, tá? Perto de Zebulon. E a cidade que Jonas viveu, ou que Jonas nasceu, e que possivelmente ele tenha vivido até ele receber o chamado de Deus, é Gat-Hefer. Gat-Hefer era uma cidadezinha que ficava na tribo de Zebulon, bem ao norte de Israel, e que ficava rodeado pela conhecida região da Galileia, perto de Nazaré. Então, nessa cidadezinha de Gat-Hefer é que nasceu o nosso profeta e que viveu o nosso profeta. Então, o nosso profeta, ele veio dessa cidade pequena, perto da Galileia, perto de Nazaré, e que ele é um profeta que ele sai da cidade de Gat-Hefer para posteriormente ir até um outro país, uma outra nação, levar a sua mensagem. O livro de Jonas, ele é um livro pequeno. Ele é um livro que contém apenas 48 versículos, dividido em 4 capítulos. Então o livro de Jonas, ele é um livro que nós podemos dividir ele de duas formas. Nós vamos dividir o livro de Jonas, a primeira chamada e uma segunda chamada. A primeira chamada vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, o verso 10. E a segunda parte é a segunda chamada, quando ele sai então do peixe, e Deus então convoca ele novamente ir até a cidade de Nínive, para cumprir o seu chamado, que vai do capítulo 3 e até o capítulo 4, versículo de número 11. Então, esse é o panorama do livro de Jonas. Então, Jonas, ele é um homem que viveu na tribo do norte, na cidade chamada de Gat-Hefer. Ele profetiza por volta do ano 750, e ele teve outros profetas que viveram na mesma época, que foi Oséias, e é o caso do profeta Amós. O capítulo 1 e versículo 1 do livro de Amós, do livro de Jonas, começa assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a mim. Então, qual foi a forma que Deus se comunica com Jonas? Foi através da palavra. Deus chega e conversa com Jonas. E Deus faz um pedido para Jonas. Deus pede para que Jonas saia do seu país e vá em uma outra nação, para a cidade de Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio. Nínive foi a capital de um grande império chamado Assírio. E a Síria, como nós já vimos em outras aulas, foi um país devastador, um país cruel, um país que quando chegava e dominava os seus povos, que ele acabara de conquistá-lo, ele era muito cruel. Diz os historiadores que eles arrancavam unha, arrancavam olhos, ele decepava parte do corpo das pessoas. E Jonas, eu disse no começo que ele era um homem nacionalista. Ele amava o seu país. Então, esse pedido de Deus é um pedido muito interessante. É um pedido que vai confrontar a nacionalidade desse profeta. É a mesma coisa hoje, de Deus chegar para um israelita lá em Israel e pedir para que esse israelita fosse até o Iraque, fosse até o Irã
e pregar para essa cidade, pregar para esse país, pregar para, por exemplo, para o Irã. Judeu, vai até o país do Irã, prega para eles. Porque se eles se converterem, eu vou entrar com providência na vida deles. E eu vou trazer salvação para a vida deles. Esse pedido, ele é um pedido inusitado. Ele é um pedido que mexe com o ego de Jonas. Então Jonas, ele não vai então para Nínive. É muito interessante que o termo começa dispõe-te e vai até a grande cidade chamada Nínive e clama contra ela. Você vai denunciar os pecados dessa nação e vai anunciar salvação. E se eles acreditarem na salvação, eu os salvarei. Mas o interessante é que a primeira expressão é dispõe-te. E Jonas não estava disposto a ir até Nínive. Jonas então dispõe a fugir da presença do Senhor. E encarar então o que? Tarsis. Jonas não quer ir para Nínive. Ele dispõe de ir para Tarsis. O texto, ele é um pouco irônico. Dispõe-te. Ou seja, seja amigável, Jonas. Se dispõe. Quebra o seu vínculo nacionalista. E vai agora anunciar a palavra a uma outra nação. E Jonas então, ele decide não obedecer a Deus. E a Bíblia diz que, tendo descido Jonas a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Então ele sai da cidade dele, de Gat-Hefer, e ele desce até Jope. E o interessante é que chegando em Jope, na mente dele, tudo estava dando certo. Porque na hora que ele chega em Jope, o que tinha em Jope? Um navio. E para onde estava indo esse navio? Para Tarsis. E isso é muito interessante. Que Jonas, ele não acreditava que essa missão era uma missão de Deus. Então ele dispõe a fugir-te. E ele desce até Jope. E quando ele chega até Jope, ele encontra um navio. Parecia que ele estava dizendo, Deus está comigo. Deus realmente está comigo. Olha o que Deus me preparou, um navio. E para onde está indo esse navio? Parece que ele pergunta para algumas pessoas, para onde está indo esse navio? E a pessoa responde para ele, para Jope, para Tarsis. Tarsis era o final do mundo naquela época. Porque para ir até Tarsis era aproximadamente 4.000 quilômetros. E naquela época, Tarsis, que hoje fica no sul da Espanha, é o final do mundo para eles. E naquela época, uma viagem até Tarsis durava, em média, cerca de 1 ano. Era literalmente o fim da linha. Jonas falou, eu vou para o fim do mundo. Eu não vou para Nínive. Eu vou para o final do mundo. E lá Deus não irá me encontrar. A opção de Jonas não era Nínive. Jonas preferiu ir para o final do mundo. Ele foi lá para se esconder-se de Deus. Talvez Jonas tinha alguma coisa em mente. Talvez Jonas pensava da seguinte forma, eu sou nacionalista. Possivelmente Deus irá pedir para Oséias ou Amós, quem sabe. E eles não são tão nacionalistas como eu. Eles vão atender o pedido de Deus. E Deus então vai convocá-los e eles irão atender o pedido de Deus. Mas eu não. Eu sou homem nacionalista. Eu amo o meu povo. Eu jamais irei pregar para uma outra nação. Jonas achava que tudo estava ao seu favor. Algo interessante
que nós encontramos nesse texto ainda, que quando ele encontra esse navio, a Bíblia diz que ele pagou a sua passagem. Ele investiu as suas economias de longo tempo para fugir diante de Deus. Ele financiou a sua fugida. Ele financiou o seu escape. Ele estava financiando a sua própria desobediência. Então Jonas embarca nesse navio. Mas que Jonas não esperava é que Deus iria surpreender Jonas no meio do caminho. Diz o texto bíblico: mas o Senhor logo lançou o mar um grande vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto a despedaçar-se. De repente, os planos bem-sucedidos de Jonas são confrontados pelo pior de todos os oponentes. Ou seja, Jonas agora estava sendo confrontado com algo que era oposto a ele. E o que era oposto nesse exato momento? Qual foi a causa de Deus levantar esse vento, de causar a tempestade, para que o navio ficasse desestabilizado? Era o amor, a misericórdia de Deus em relação a Jonas e em relação a Nínive. Jonas não esperava que os seus planos iriam dar errado. Jonas não esperava que a sua fuga ia ter uma curta duração. Porque na mente de Jonas, a sua fuga seria eterna, porque ele estava indo para o final do mundo. Queridos, isso nós aprendemos uma coisa, que a fuga de Deus, ela não dura para sempre. Quando nós queremos viver escondido de Deus, Deus cria mecanismo para nos pegar. Deus cria mecanismo para nos alienar a Ele. Deus cria mecanismo para que nós se acheguemos a Ele. Olha o que diz o próximo texto. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o peso dela. Começou então aquela grande tempestade. Por quê? Por causa da fuga de um homem de Deus. E o que os marinheiros fizeram? Uma grande campanha de oração. Essa campanha de oração ela foi muito forte, porque cada um começou a clamar ao seu próprio Deus. Enquanto eles clamavam, eles estavam procurando coisas materiais que fosse a causa daquela tempestade. Jonas tenta fugir de Deus e cai dentro de uma fervorosa reunião de oração. Mas o que Jonas faz? Jonas ele desce até no porão e ele decide não orar. A Bíblia diz que ele vai dormir. Enquanto uns oravam, Jonas dormia profundamente. E uma versão da Bíblia Septuaginta, uma versão do hebraico para o grego, diz que enquanto Jonas dormia, ele também roncava. Ou seja, Jonas foi incapaz de se comover com a dor alheia. Porque aquela campanha de oração, ela estava sendo movida por causa de uma situação que Jonas mesmo tinha causado. Até então ninguém sabia, mas Jonas era a causa. Mas Jonas se torna um homem insensível à reunião alheia. Eles estavam orando, clamando pela vida, enquanto Jonas não queria a vida. Isso daqui, enquanto Jonas dormia, na semântica hebraica, enquanto uns clamavam pela vida, Jonas procurava a morte. Uma das coisas que poderia acontecer para Jonas
era a morte. Por isso, então, Jonas vai se deitar. Ele perde a vontade de viver. Um homem que está fugindo de Deus, ele perde a vontade de viver. Então chegou o mestre do navio, viu Jonas deitadinho e começou a perguntar para Jonas: o que te passa contigo, rapaz? Agarrado no sono agora? Levanta, invoca o teu Deus. Você não está percebendo que está tendo uma oração? Cada um está clamando ao seu próprio Deus? Ora ao seu Deus. Talvez Ele se lembre de nós e nos tire para que nós não pereçamos. O estado de alienação da vontade de Deus torna Jonas menos humano e menos cristão do que os próprios pagãos. Eles lutavam pela vida. Jonas dormia. Eles invocavam cada um ao seu Deus. Jonas não tinha pressa em seus lábios. Ele estava totalmente silencioso. Enquanto os pagãos do navio oravam, eram sensíveis aos sinais do tempo. Queridos, presta atenção. A tempestade estava em volta. E os marinheiros perceberam que aquilo que estava acontecendo não era algo natural. Que aquilo não era simplesmente uma ventania causada pela naturalidade da vida, pela naturalidade do ciclo existencial humano e da natureza. Eles perceberam que aquela tempestade tinha uma razão espiritual, mas Jonas não se importa. Jonas se torna insensível. Jonas perde totalmente a consciência de que o mundo espiritual também funciona à base da lei da causa e efeito. Jonas estava perdendo a consciência que no mundo espiritual tem a causa e o efeito. Que coisas que nós sofremos é reação daquilo que nós fazemos. Aquilo que nós aprendemos na lição de Obadias. A lei da retribuição, você planta, você colhe na mesma proporção, ou pior ainda, daquilo que você plantou. E baseado nessa fuga de Jonas, eu quero que você leve para a sua igreja, que você espalhe essa ideia que eu vou transmitir para vocês. Preste atenção. Homens de Deus em fuga trazem maldição aonde quer que vão. Queridos, isso é uma realidade. Homens de Deus em fuga causam maldição aonde quer que vão. Aonde que o homem de Deus está, mas por motivo de fuga, ele não vai ser motivo de bênção. Ele vai ser motivo de maldição. Ele vai ser motivo de desgraça. Com isso, eu quero trazer uma outra verdade. Também uma igreja alheia à vontade de Deus. Uma igreja que foge do seu foco, do foco bíblico, é instrumento de desgraça para a sociedade onde ela vive. Jonas, ele simboliza o homem de Deus. Jonas simboliza, ele pode simbolizar ali também a própria igreja. E aquele barco e aquelas pessoas que estavam naquele navio indo para o final do mundo pode simbolizar a sociedade. E olha o perigo de um homem em fuga. Olha o perigo de uma igreja em fuga. Uma igreja que não atende o seu chamado originário de Deus, que é de anunciar boas novas, que é de anunciar o verdadeiro evangelho, que é denunciar o pecado. Quando a igreja abraça o mundo, a igreja vira uma desgraça para a própria sociedade. Quando a igreja passa a ter a mente do mundo e não a mente de Deus, ela se torna uma maldição para a própria sociedade. A sociedade sofre por causa da fuga da igreja.
Essa teologia, ela é muito estampada, ela é muito verdadeira no livro de Jonas. Jonas está em fuga. E olha o que Jonas responde para o marinheiro que lhe pergunta para o chefe, ou me pergunta: declara agora por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele responde: eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Olha a resposta de Jonas. Jonas respondeu: eu sou hebreu. Essa resposta de Jonas, ela é uma resposta egoísta. Ela é uma resposta tentando dar uma justificativa porque o mal estava sobrevindo a ele. Quando ele diz: eu sou hebreu, observa que Jonas só responde a última pergunta: qual é a tua terra e de que povo és? Aí ele responde: eu sou hebreu. Porque hebreu no hebraico é ivrit. E ivrit significa aquele que passa, aquele que está a caminho. Significa o peregrino, aquele que anda por um caminho. Então Jonas estava justificando a sua fugida. Jonas estava dizendo: olha, o meu povo carrega na raiz, carrega na semântica da própria palavra a ideia do caminho, a ideia de ser peregrino. Então o que eu estou fazendo? Eu estou caminhando, eu estou perambulando pela terra. Então essa resposta de Jonas é uma resposta egoísta. A resposta de Jonas é uma resposta tentando justificar da sua fugida. E às vezes nós vivemos assim. Às vezes, quando nós estamos numa fuga de Deus, nós se justificamos. E a justificação, ela é algo muito interessante. Porque vários homens, desde Adão, quando Adão peca lá no Éden, Adão sempre deu justificativa. Eva deu justificativa. A própria serpente deu uma justificativa. E o que nós podemos aprender de Jonas, nós não podemos aceitar que nós continuamos a dar justificativa para Deus. Porque eu e você temos um chamado, eu e você fomos vocacionados por Deus. E qual foi o nosso chamado, o nosso chamamento de anunciar boas novas, de anunciar o Evangelho? Queridos, não podemos continuar dando justificativa para Deus. Não podemos, mediante a fuga, justificar-se. Nós, como homens de Deus, e nós como igreja, nós precisamos tomar uma posição. Nós não podemos continuar em uma fuga. Por quê? Porque o mundo está entrando em caos. O mundo está entrando em caos. E quando o mundo entra em caos, um dos culpados é a igreja. O reverendo Caio Fábio vai falar isso com muita propriedade. Alguns reflexos da mazela da nossa sociedade. Será que a culpa não é da própria igreja? Que deixou de cumprir o seu papel? Que deixou de pensar mais em cifras do que em pessoas? Será que nós, igreja, não pensamos mais em algo monetário? Será que nós olhamos para as pessoas e perguntamos quanto ela vai gerar para mim? E nós esquecemos que ela tem uma alma. E que nós precisamos cuidar da alma dela. Enquanto a igreja estiver nessa fuga, buscando dinheiro, buscando status, buscando posições privilegiadas no meio da sociedade, a sociedade entrará em decadência. E o que a igreja precisa fazer?
É a mesma atitude que teve Jonas. Quando não teve mais solução, Jonas reconhece que ele é a causa daquela maldição, que ele estava influenciando toda a sociedade. Ele é jogado no mar. E a Bíblia diz que um grande peixe o engole. E na hora que ele está diante daquele peixe, Jonas continua teimoso. Interessante que a Bíblia diz que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas por que ele ficou 3 dias e 3 noites? Isso é muito interessante. Alguns teólogos vão dizer que Jonas só ora no 3º dia. E que nesses 2 dias Jonas estava lutando com Deus. E que no 3º dia Jonas reconhece que ele tinha que ir pregar até Nínive. Então no 3º dia Jonas ora. A igreja precisa voltar a orar, queridos. Espalhe isso, professor, na tua igreja. Espalhe isso para os seus colegas. A igreja precisa voltar a orar. E orar, infelizmente, no caso de Jonas, nos momentos mais difíceis em que nós estamos vivendo. Hoje, no Brasil, nós vivemos uma onda, por exemplo, no caso do estado de São Paulo, de matança de policiais. Uma guerra entre Estado e bandidos. E aonde entra a igreja aí? Será que a igreja não está falhando em algum ponto? Será que a igreja, na sua fuga, ela deixou de cumprir o seu papel? A sociedade não está entrando em decadência por causa disso também? Será que nós não estamos deixando de cumprir o nosso papel? Será que nós estamos deixando de orar? Será que nós estamos vivendo uma geração que não ora mais? Mas nós estamos vivendo uma geração que canta, uma geração que bate palma, uma geração de coreografias, uma geração de teatro, uma geração de brincadeiras. E eu não sou contra tudo isso, queridos. Eu estou dizendo que nós precisamos voltar a ter uma geração que ora. Em momentos difíceis, uma geração que clama. Como no caso de Jonas. Jonas clamou no ventre do grande peixe. Jonas clamou lá na profundidade do abismo, que ele chama de inferno. E Deus ouviu a sua voz. E Jonas faz um voto para Deus. Aquele voto que Jonas fez era: se Deus me der uma nova chance, eu vou cumprir o meu chamado. E a Bíblia diz que quando Jonas reconhece que ele estava errado, que ele reconhece que teria que ir até Nínive, então Deus dá uma nova chance para Jonas. Oh, queridos, como o amor de Deus é lindo. Isso nós aprendemos uma outra coisa. Deus sempre vai provocar situações para pegar você que tem chamado. Deus vai criar situações. Olha o que diz Paulo: todas as coisas contribuem. Todas as coisas contribuem para aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Todas as circunstâncias da vida, ela contribui para aqueles que têm um chamado de Deus, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que foram predestinados segundo o seu beneplácito, como diz Paulo. Então Deus vai criar meios para que para que você cumpramos a ordem de Deus. Mas para cumprir essa ordem, nós precisamos nos desapegar de algumas coisas. Jonas precisou desapegar do seu nacionalismo. Jonas precisou desapegar do seu patriotismo. E Jonas precisou se dobrar diante de Deus. E qual foi a mensagem de Jonas? A mensagem de Jonas foi uma mensagem de conversão. Muito diferente das mensagens que nós ouvimos hoje. A mensagem de Jonas era uma mensagem de arrependimento. Arrepender-se em hebraico é shuv. O que o judeu chama hoje de techuvá. É voltar-se para Deus. É reconhecer que está errado e voltar-se a cumprir a vontade de Deus.
E o que nós aprendemos? Nós vemos um evangelho hoje muito fácil, um evangelho muito banalizado, um evangelho que não traz mudança, um evangelho que simplesmente encobre as pessoas, mas não transforma as pessoas. Queridos, e é isso que eu quero deixar para que você transmita para a sua classe, que você transmita para os seus amigos, que nós precisamos voltar a ter esse evangelho forte, esse evangelho verdadeiro, esse evangelho que transforma o caráter do homem. Não precisamos simplesmente de movimentos na igreja. Nós precisamos de mensagem que muda, que o ladrão pare de roubar, que o avarento deixe de amar o dinheiro, que o promíscuo deixe de ter os seus olhos fixos numa virgem. Nós precisamos de homens tementes a Deus. Precisamos de homem que pregue a verdadeira palavra, e uma palavra que causa arrependimento. Nós precisamos voltar a Deus. Nós precisamos, baseado naquele texto de 2 Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, se buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, não se engane, o povo de Deus precisa voltar ao bom e velho caminho. Para terminar a aula de hoje, eu quero que você fixa isso na sua classe. Jonas foge, e toda fugida, toda tentativa de fuga traz desgraça para a sociedade e traz desgraça para quem está em sua volta. Caio Fábio vai dizer que é muito melhor viver com um ateu convicto do que com um homem de Deus fugindo. E eu quero fazer uma paráfrase nisso. Então é muito terrível viver com uma igreja que está em fuga. Porque quando nós vivemos com uma igreja que está em fuga, a nossa sociedade, ela sofre. E eu quero que você transmita isso para a sua classe. Nós precisamos voltar a orar. E precisamos voltar a clamar ao Senhor, para que possamos ver a nossa sociedade transformada, renovada. E quando nós for anunciar esse evangelho, nós precisamos anunciar o evangelho que transforma, que muda. O evangelho que transforma um homem mau em um homem bom. Chega, querido, de evangelho que amassageia o ego. Não precisamos de um evangelho que amassageia o ego. Precisamos de um evangelho que coloca a pessoa na parede. Precisamos de um evangelho que muda a mente. Precisamos de um evangelho que muda o coração, não que muda o corpo. Não que muda a roupa, simplesmente. Precisamos de um evangelho que muda o coração, que muda a atitude. Não precisamos de um evangelho simplesmente que dobre o joelho em momento de oração. Mas enquanto se ora, se dobre a alma. Querido, Jonas pregou para aquela cidade. E aquela cidade se arrependeu. E Deus salvou os 120 mil ninivitas que estavam naquela região. Queridos, que isso sirva de exemplo para nós. Não fuja da presença de Deus. Se você está andando na fuga, pare, ore a Deus. Abrace essa mensagem poderosa que é o Evangelho, a boa notícia, e que essa palavra possa ser canal de bênção para a tua vida, para a tua família e para a sociedade. Queridos, até semana que vem e que Deus continue abençoando a todos nós.